Olá, gente, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Vamos dar início, então. Eu acho que não é preciso o microfone e a gente deixa a porta aberta aí. Se alguém se interessar, também pode entrar para assistir a palestra, né? O gatinho, achei que ia ficar, já foi embora. Gente, muito obrigado mesmo. E eu queria compartilhar aqui como foi a minha inquietação e meu contato com esse tema, né? Frequentemente eu sou requisitado para entrevistas, seja para mídia impressa, internet, às vezes algum canal de TV. E toda entrevista que vão me perguntar sobre depressão, acho que uma pergunta assim, que é quase obrigatória é: doutor, eu tenho ouvido falar muito que os casos de depressão têm aumentado. Como é que é isso? Tem aumentado mesmo? Porque a gente está ouvindo falar muito, né? E a minha resposta padrão, até o final do ano passado, era assim: olha, felizmente fala-se mais sobre depressão. Talvez com isso as pessoas que têm depressão se reconhecem melhor. Talvez o tabu ainda existe, mas tenha diminuído. E com isso fala-se mais. Por um lado, reconhece-se mais quem tem por outro. Então, era a resposta padrão que eu dava. Isso eu disse até o final do ano passado. Que no final do ano passado, em 2017, final de 2017, saiu um estudo epidemiológico americano que ele foi bem categórico. Primeiro, aumentou a prevalência de depressão. Foi um estudo que acompanhou mais de 100 mil pessoas no estado de Nova York, muito bem feito, né? Universidade de Colômbia. Inegavelmente, então, houve aí uma inflexão na curva epidemiológica da depressão. Isso chamou muito a atenção e não demorou uma repórter da Veja me procurar. Ela: doutor, saiu esse estudo, você viu? Eu falei: já vi. Eu queria conversar com você a respeito, que eu estou querendo emplacar uma matéria, né? Falei: vamos conversar então. Esse estudo, bom, primeiro verificou o aumento da incidência e da prevalência de depressão. Em qual faixa, por exemplo, socioeconômica isso aumentou? Foram pesquisar. Não, o aumento foi igual em todas as faixas socioeconômicas. Teve algum status cultural? Não. Aumentou tanto em pessoas com menor escolaridade quanto maior escolaridade. Será então que tem alguma coisa a ver com sexo? Não. Depressão ataca mais as mulheres, numa proporção de 2:1, mas parece que não foi aí que houve diferença. A diferença foi sobretudo quanto à idade. Duas faixas etárias foram mais acometidas. De 12 a 17 anos, a curva foi muito ascendente, mas também de 18 a 25. Então, uma população de adolescentes e adultos jovens está mais vulnerável à depressão. Dados semelhantes no Brasil já começaram a surgir, por exemplo, com a prevalência de suicídio nessa faixa etária. E duas coisas que andam lado a lado é a depressão e o suicídio. Então, há dados americanos bem sólidos e há dados brasileiros já bem indicativos do aumento da prevalência de depressão. E a pergunta que vem óbvia logo depois de constatar esse aumento é: por quê? E foi a pergunta que a repórter fez para mim. Eu fui bem categórico: olha, algum fator cultural está tornando essa geração mais suscetível à depressão. Falou assim: poxa, mas será que não é algum fenômeno, por exemplo, rede social? Bom, se algo aumentou nos últimos 10 anos, as pessoas tendem a ver o que aumentou também nos últimos 10 anos. Será que não é algo que tem a ver, por exemplo, com a imaturidade do adolescente, inclusive do sistema nervoso central? Várias hipóteses vieram conversar comigo. Eu falei: olha, a gente tem que ver o que mudou de uma geração para outra. Adolescente sempre foi adolescente sempre foi imaturo. Aí eu estou falando não do ponto de vista comportamental, do ponto de vista do sistema nervoso mesmo. Então, a adolescência é uma fase suscetível a vários males. Mas assim, a geração anterior, do ponto de vista biológico, é exatamente igual à geração atual. O que será que mudou de uma geração para outra? Aí eu fui categórico: algum fator na formação dessa geração os tornou mais vulnerável. E o nome disso, vulnerabilidade, a gente pode ver pelo seu avesso, que é a resiliência.
Existe uma dicotomia, uma oposição que sempre está na mente do médico em geral e principalmente do médico psiquiatra, que é a diátese e estresse. Diátese diz respeito à vulnerabilidade. Aliás, a gente pode substituir a palavra diátese pela palavra vulnerabilidade sem muito erro. Então, diante de um organismo vulnerável, age um estresse e daí pode surgir o sofrimento psíquico ou um transtorno psiquiátrico. Um exemplo, esquizofrenia. Como é que é a vulnerabilidade, por exemplo, para a esquizofrenia? A vulnerabilidade para a esquizofrenia é sobretudo biológica. As pessoas em geral já nascem com uma carga genética e diante de estressores mínimos ou até mesmo na ausência de um estressor, o transtorno se desenvolve. Eu vou dar um outro exemplo para vocês no qual o estressor ele é absolutamente importante. Ele faz parte até do nome da doença, por exemplo, no transtorno do estresse pós-traumático. Às vezes a pessoa não é nem tão vulnerável, mas tamanho é o estresse e tão impactante que a pessoa desenvolve o transtorno. Do balanço da vulnerabilidade com estresse pode surgir o sofrimento psíquico, de maneira geral, ou o transtorno psiquiátrico de maneira mais específica. No caso da depressão, me parece que tem um meio a meio aí. Algumas pessoas parecem ter uma predisposição biológica maior a desenvolver depressão. Em outras, o estresse constante parece ser decisivo para o desenvolvimento da doença. A vulnerabilidade biológica sempre aparece em algum grau. Muito bem, quais são os componentes da resiliência que podem ter mudado nessa geração? Não dá para a gente esperar, do ponto de vista biológico, que houve uma mudança de uma geração para outra. Bom, o que pode ter mudado então? Fatores culturais podem ter afetado a formação dessa geração e isso modificou a resiliência delas. De alguma forma, eles estão mais suscetíveis e vulneráveis ao sofrimento psíquico e ao adoecimento. Então, tudo que eu vou falar a respeito de resiliência aqui diz respeito a duas coisas, né? A capacidade que a pessoa tem de atravessar as adversidades com menor sofrimento psíquico e, do ponto de vista médico, eu sou um médico, eu não deixo de ter essa visão, também com menor risco de adoecimento. Resiliência é um fenômeno muito complexo, envolve fatores biológicos, envolve fatores do desenvolvimento neuropsicomotor da pessoa, envolve fatores educacionais e envolve fatores psicossociais. Então a gente está falando de um fenômeno muito complexo. Vai desde a biologia da pessoa, a pessoa pela sua própria biologia, pela sua própria genética, ela pode ter uma maior vulnerabilidade, menor resiliência, portanto, a algum transtorno. Pela sua formação, isso pode acontecer, pela sua formação psíquica e, inclusive, pelo social que ela tem, pelos vínculos que ela estabelece, ela pode estar mais ou menos suscetível a adoecer ou ao sofrimento psíquico. Existem exemplos já na história de que de uma geração para outra mudou de tal maneira a incidência de determinadas doenças. Tem um exemplo que ele é muito categórico. Por exemplo, veteranos da Segunda Guerra. Quando se acompanha veteranos da Segunda Guerra, por exemplo, vamos pegar os veteranos, isso tem estudos americanos que mostram muito bem isso, veteranos da Segunda Guerra da Companhia Easy, por exemplo, que foi aquela companhia de paraquedistas do dia D, que estiveram no fronte da guerra, o fronte ocidental da guerra durante a guerra inteira. Eles chegaram até a casa do Hitler na Bavária, então eles estiveram no fronte o tempo todo. E tem uma lógica perversa na guerra, que é quanto mais experiência você tem, mais missões difíceis lhes são atribuídas. E foi o caso da Companhia Easy. O engraçado dessa companhia é que quando eles eram tirados de uma missão difícil, eles não gostavam, eles gostavam de estar nas missões difíceis. Chegaram até a casa do Hitler, tem registro disso, né? Eles tomando champanhe na varanda lá do Hitler na Bavária. Muito bem, quando eles voltaram para os Estados Unidos, alguns adoeceram, alguns tiveram aí um padecimento psicológico em função da guerra, sim, mas numa proporção bem baixa. A maioria teve vidas prósperas, criou bem as famílias, se tornaram referências. Até hoje eles se reúnem, os que ainda estão vivos, os últimos ainda se reúnem anualmente. Uma geração depois, Guerra do Vietnã, os soldados que voltaram tiveram um pior ajustamento social, tiveram mais sofrimento psíquico e desenvolveram muito mais estresse pós-traumático. A diferença de uma para outra foi uma geração, mas o adoecimento, o sofrimento psíquico e a inserção social foi
totalmente diferente no pós-guerra. Segunda Guerra e Guerra do Vietnã. Então é um exemplo que de uma geração para outra, muita coisa pode mudar que vai afetar a resiliência. E quais são os componentes da resiliência? A resiliência é um fenômeno muito complexo. Ao longo da minha explanação aqui, a gente vai chegar a essa conclusão naturalmente. É um fenômeno muito complexo. Mas ele começa numa avaliação correta a respeito da crise que a gente está passando. Não tem como a gente pensar em superar uma adversidade, enfrentar uma adversidade, se nós não fizermos uma avaliação correta a respeito da situação. Muito bem, definindo resiliência de uma maneira mais abrangente possível. É assim, o conjunto de atributos e competências que uma pessoa tem e desenvolveu ao longo da vida, que possibilita o enfrentamento e a superação de adversidades com o mínimo de sofrimento e uma menor chance de adoecimento. Para enfrentar uma adversidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer bem essa adversidade. E eu diria que esse é o ponto central, é o início de tudo e é o coração do exercício da resiliência, é uma boa avaliação da realidade, da dificuldade que a gente está enfrentando, da adversidade que a gente está enfrentando. Eu diria que grande parte, se não a maioria do sofrimento que a gente tem, inicia-se numa avaliação equivocada a respeito da realidade. Quanto à dimensão da crise que a gente está passando. Quanto às possíveis implicações. Muitas vezes um simples questionamento. Olha, quais são as possíveis reais implicações dessa crise, desse problema que eu estou passando? Muitas vezes, quando a gente faz um questionamento sincero, olhando dados da realidade, metade do sofrimento acaba aí, numa avaliação adequada da crise que a gente está passando. Quanto às suas repercussões, quanto ao caráter temporal dela, para um adolescente, por exemplo, isso é mais difícil. Uma crise para um adolescente, por definição, dura a vida toda. Né? Numa criança, mais ainda. Algo que a gente aprende, que vem do nosso desenvolvimento, tanto cultural quanto psicológico, neurológico, é entender a finitude dos problemas que a gente está carregando. Então, será que a gente avalia o nosso problema corretamente quanto à intensidade, quanto às possíveis repercussões reais que o problema pode ter na nossa vida e quanto ao caráter temporal dessa crise? Não há mal que dure para sempre, né? Será que a gente está avaliando isso corretamente? A intensidade, as implicações e o caráter temporal da crise. Avaliando corretamente a situação é o ponto de partida de tudo. Eu digo que é o coração porque muita coisa vai derivar a partir daí. Uma avaliação equivocada da realidade vai gerar sentimentos equivocados na gente. Isso é uma coisa natural, é da nossa cognição normal. Uma avaliação da realidade impacta em um sentimento consequente. O pensamento leva a um sentimento. Um pensamento e uma avaliação equivocada a respeito de um problema vai levar a um sentimento equivocado. O que seria um sentimento equivocado? Um sentimento, por exemplo, desproporcional em relação à crise que nós estamos passando. Será que nós questionamos, depois de questionar, não é, a nossa situação, a nossa realidade, será que nós questionamos o sentimento provocado? O sentimento provocado vai nos levar ou nos impulsionar a uma ação. Será que antes da ação nós questionamos esse sentimento? Olha, existe uma verdadeira ditadura da opinião que a gente está passando, né? Nós somos muito rápidos em formar opinião, expressar opinião, em fazer juízo. Um convite que a gente tem que fazer cada vez mais a nós mesmos é, diante de um fato e de um sentimento, será que a gente dá pelo menos 5 segundos antes de agir em função desse sentimento? Repito, uma avaliação equivocada pode levar a um sentimento equivocado. O quanto nós olhamos para nós mesmos, para o nosso próprio sentimento, antes de agir. Então, olha só, a resiliência ela começa numa avaliação adequada a respeito da realidade. Num segundo passo, uma avaliação adequada a respeito de nós mesmos, dos nossos próprios sentimentos.
Avaliando o nosso próprio sentimento, e isso não é fácil de fazer, porque um sentimento equivocado é um péssimo conselheiro. Diante de um problema que nos impacta muito, o sentimento ele vai ser bem intenso. E o sentimento intenso, por sua vez, é um péssimo conselheiro na avaliação da nossa realidade. Então, o núcleo da resiliência, o núcleo da gente superar alguma adversidade com menor grau de sofrimento é uma avaliação correta, adequada. Uma avaliação correta e adequada, ainda que o problema seja grave, nos leva a um sentimento mais adequado. Um sentimento mais adequado nos leva a ações mais adequadas. E vamos lembrar aqui que sentimentos desconfortáveis, como ansiedade, medo e tristeza, eles são funcionais se eles forem bem controlados e bem usados. Ansiedade nos prepara para um futuro incerto, para alguma eventualidade que possa acontecer, uma separação de um ente querido, por exemplo. A ansiedade nos prepara para isso. O medo nos prepara para um perigo iminente. O medo é bem-vindo em determinadas situações. A tristeza é bem-vinda? Eu fiz uma pergunta como essa numa palestra recente que eu dei a respeito de tristeza normal e depressão. A tristeza ela é bem-vinda sim. Se alguma situação nos deixa triste porque decepcionamos uma pessoa, pisamos na bola com alguém ou porque alguém pisou na bola com a gente, ficamos tristes. Isso aí tem uma função. Isso aí nos leva a adotar estratégias para evitar que essa situação aconteça de novo. Não é? Então, citei para vocês os 3 mais importantes sentimentos que são desagradáveis para a gente, mas que são funcionais dentro de certa medida. Se a avaliação da realidade te deixa triste, te deixa ansioso ou te deixa com medo, que isso seja numa proporção adequada e te impulsione para frente. Se esse sentimento está te paralisando, se esse sentimento está te causando um sofrimento intenso, se esse sentimento está te deixando disfuncional, alguma coisa está errada. A gente tem que rever esse sentimento. E olha, eu estou falando para vocês numa situação normal. Obviamente, há circunstâncias patológicas em que é absolutamente impossível para a pessoa conseguir rever o próprio sentimento. Muitas vezes precisa de uma ajuda psicoterápica ou medicamentosa. Eu estou falando de situações normais. A resiliência é algo a ser exercitado por todos nós, não estou falando só de pessoas doentes. A resiliência faz com que a gente supere as adversidades com menor grau de sofrimento. E a resiliência, falando do ponto de vista médico, previne que nós desenvolvemos algum transtorno, previne o adoecimento. É nesse sentido que eu estou falando. Então, um convite. Avalie bem a realidade. Questione as reais implicações. Quantas vezes nós vemos uma situação catastrófica na nossa avaliação, mas quando, às vezes com o auxílio de algum amigo, a gente para pensar nas reais implicações, elas não são tão grandes assim. As reais implicações são coisas que nós conseguimos contornar. E aí sofremos à toa por uma avaliação errada da realidade. Avaliações erradas levam a sentimentos errados. Questione sempre o seu sentimento diante de algo que te impacta, diante de algo que te mexe, diante de alguma coisa que te sacode. Lembre-se de questionar o sentimento. Uma vez eu vi um conselho, dizem que esse conselho fosse bom, não era dado, era vendido, mas até que foi num contexto em que a pessoa me vendeu esse conselho. É algo assim, olha, para você não fazer papel de bobo, desconfie sempre que você pode estar um pouco errado. Isso faz a gente rever o nosso conceito. As grandes bobagens, os grandes arrependimentos da vida são feitos com muita convicção, não com dúvida. Isso é uma verdade. Então, o que eu convido vocês, diante de um sentimento te impactando, pare, pense, questione esse sentimento, espere um pouco antes de tomar uma ação. Esse é o núcleo da resiliência. O que vem depois disso é tudo consequência. Muito bem. A resiliência hoje, ela tem um significado um pouco mais abrangente. Acreditava-se que resiliência era uma característica individual, um traço da pessoa. Hoje já se sabe que a resiliência é um processo, um aprendizado que nunca acaba ao longo da vida. Nunca acaba. Hoje já se leva também em consideração o modo com que a pessoa maneja os recursos que estão à disposição dela.
Então hoje faz parte da resiliência não só as suas competências, os seus atributos que permitem você lidar com a adversidade, mas também o modo com que você maneja os recursos que estão à sua disposição. Então as características psicossociais da pessoa hoje elas são levadas em conta. Ninguém é uma ilha isolada. Muitas vezes para resolver e lidar com nossos problemas a gente precisa do auxílio de outras pessoas. Como que você lida com esses vínculos que estão ao seu redor? Hoje, por exemplo, já se sabe muito bem. Crianças e adolescentes institucionalizados desenvolvem muito menos a resiliência do que aqueles que têm contato próximo com os pais, irmãos, familiares, amigos próximos. Do contato com a família, a gente aprende muita coisa. Por exemplo, uma família na qual uma criança convive com discussões familiares saudáveis para resolver os problemas. Sabe aquela família que quando alguém tem algum problema, a gente vê uma mobilização, há uma discussão franca, uma comunicação clara. Uma família na qual as pessoas podem expressar o sentimento e esse sentimento será validado. O que é validar um sentimento? Nós vemos uma pessoa, por exemplo, que no nosso julgamento externo está com um sentimento extremamente exagerado, um desespero exagerado por uma situação, a nossa visão banal. Fala, você está exagerando. Não é uma coisa que ajuda muito, pelo menos não no primeiro momento. A pessoa avaliou erradamente a realidade. Valide o sentimento. Então fala assim, olha, eu entendo que a situação está difícil e você está desesperado. Vamos conversar a respeito? Uma família que lida assim com seus membros, desenvolve a resiliência de forma coesa. Imagina uma criança crescendo e vendo que os problemas de cada membro da família são compartilhados, que as pessoas podem expressar o sentimento e esse sentimento vai ser validado. A pessoa vê uma discussão com comunicação clara e ajuda uma atitude colaborativa entre os membros para resolver o problema. Essa criança vai crescer segura e ela vai crescer desenvolvendo os meios para a própria independência, que é progressiva. Muito bem. Cada vez mais que eu estudo resiliência, vulnerabilidade às doenças, eu estou aqui, por exemplo, com o Sr. Tino do CVV, uma pessoa muito ativa no CVV. Por exemplo, eu atuo muito na prevenção de suicídio, por exemplo, com palestras em todos os níveis. Quanto mais a gente estuda a vulnerabilidade das pessoas a esses graus de sofrimento, mais importante fica para mim os vínculos que a pessoa tem. Hoje em dia, entrou no conceito de resiliência, assim, como a pessoa nutre os vínculos que ela tem, se ela consegue expressar os sentimentos, se ela consegue se comunicar e se ela consegue uma atitude colaborativa entre os vínculos que ela tem. Os vínculos primários mais fortes, que em geral são família, começando por pai e mãe, irmãos e amigos mais próximos. Será que a gente tem essa disponibilidade? Será que a gente nutre isso na nossa vida? Isso é uma coisa importante. Hoje já se sabe muito bem, olha, vínculos fortes protegem contra adoecimento mental, protegem contra sofrimento. Numa vigência mais grave, mais extrema, numa pessoa em risco de suicídio, por exemplo, os vínculos fortes protegem até a pessoa potencialmente em risco de suicídio. Mas não é só isso. Teve um outro estudo em Boston, da Universidade de Harvard, que mostrou que os vínculos fortes são muito mais importantes do que a gente pensa. Esse estudo é um estudo muito conhecido, segue pessoas desde a década de 30, segue essas pessoas até hoje. Pegou estudantes de Harvard e garotos de um bairro do subúrbio, de um bairro mais pobre, muitos deles sem acesso ao ensino universitário. Seguiu essas pessoas e seguiu as famílias, os descendentes, avaliando muitos fatores, muitas variáveis. E o objetivo desse estudo é avaliar o grau de felicidade das pessoas ao longo da vida. Famílias e pessoas sofreram derrocadas enormes, já outras tiveram um sucesso financeiro muito grande, por exemplo. Alguns adoeceram fisicamente, outros não, envelheceram com saúde. Alguns tiveram transtornos psiquiátricos, outros não. Alguns ficaram dementes, tiveram mal de Alzheimer na velhice, outros não. Enfim, uma série de fatores foram avaliados. Uma coisa interessante desse estudo é que os entrevistadores que seguiram essas famílias
quando visitavam os alunos de Harvard, eram recebidos com pompa, né? E as pessoas falavam com grande eloquência a respeito da própria vida. Quando visitavam as famílias do subúrbio, eu falava, eu não acredito que ano após ano você vem querer essa minha vida chata que está aqui. Minha vida não tem nada demais, não. E falavam desse jeito, é uma coisa curiosa que os pesquisadores falaram. Mas, independente de todas essas variáveis, a felicidade das pessoas está relacionada, sobretudo, à qualidade dos vínculos que ela mantém. Peraí, doutor, peraí. Quer dizer que a felicidade não está relacionada, por exemplo, ao sucesso financeiro e profissional? Não. Isso é uma coisa já que é fácil da gente imaginar. Mas a felicidade não está relacionada à saúde física, por exemplo? Sim, a felicidade está relacionada à saúde física. Mas aquelas pessoas com melhores vínculos, com vínculos mais sólidos ao longo da vida, acabam tendo melhor saúde física. E quanto ao adoecimento psíquico? Não dá para acreditar que a felicidade não tem a ver com a saúde psíquica. Sim, mas aqueles com melhores vínculos tiveram melhor saúde psíquica. E mesmo os que adoeceram, tanto do ponto de vista psíquico quanto do ponto de vista físico, sofreram menos porque tinham melhores vínculos em torno de si. Então, mesmo na vigência de alguma adversidade, vínculos fortes, com aquelas características que eu falei para vocês, comunicação clara, atitude colaborativa, possibilidade de expressar os sentimentos, cumplicidade, isso ajuda demais. Isso ajuda demais a superar qualquer adversidade, de modo que a única variável independente que os pesquisadores encontraram relacionada com felicidade foi a qualidade dos vínculos que a pessoa fez ao longo da vida. Quem já me viu aqui na internet, em palestras, né, sabe que eu sempre dou um jeito de falar isso, sempre dou um jeito. Se existe uma dúvida de onde investir seu tempo e energia, invista nos vínculos mais fortes, invista nos vínculos bons que você tem. Isso começa com os familiares, pai, mãe, irmãos, amigos próximos e assim por diante. A gente vê muitas pessoas se arrependidas de investir excessivo tempo, por exemplo, na carreira, excessivo tempo no trabalho ou excessivo tempo em títulos acadêmicos. Tudo isso é muito importante, tudo isso eu invisto muito tempo nisso, eu invisto muita energia nisso. Mas às vezes as pessoas se arrependem um pouco. Coisa que eu nunca vi pessoas se arrepender é dedicar tempo à família e aos amigos. Isso faz parte da resiliência? Sem dúvida alguma. Então a resiliência começa na nossa biologia. Olha como o conceito é complexo, gente. Começa na nossa biologia, desde a nossa concepção, na nossa genética, no nosso desenvolvimento, no ventre da nossa mãe. Aliás, lembrei agora, obrigado Renata por estar aqui. Você está com um bebezão enorme na barriga já, obrigado por ter vindo, viu? A resiliência começa aí, zelar pelo bom desenvolvimento do bebê. Durante a infância, é no contato com a família que o bebezinho se desenvolve e na infância, início da adolescência, vai desenvolver autoconfiança, vai aprender a manejar, a expressar as emoções de uma maneira coerente e vai aprender com a família a atitude colaborativa. Muito bem, chegamos na vida adulta com a nossa resiliência, para bem ou para mal, a nossa resiliência está formada. Mas a nossa resiliência continua. Porque o aprendizado que nós temos em avaliar as situações, aliás, na vida adulta, a avaliação das situações, é aí que a gente tem condição de avaliar muito melhor a situação. Um adolescente não tem essa condição, que um adulto tem. O treino da avaliação da diversidade, aí começa na vida adulta. Muito bem, na vida adulta que a gente vai aprender a manejar melhor os vínculos que a gente tem. E o desenvolvimento da resiliência permanece. Então, é sempre tempo de pensar em resiliência. E olha, isso me chamou bastante atenção. A doutora Sandra do Sebrap está aqui. Eu tenho me reunido com demógrafos para discutir a questão do suicídio, por exemplo. E eu insisto muito, a doutora Sandra está aqui, ela me viu falando várias vezes. Recentemente eu estive no Encontro Nacional de Estudos Populacionais, reunião, tinha muitos professores demógrafos, professores universitários, e eu chamei a atenção para a questão da resiliência. Porque nós pensamos muito em diminuir o estresse. Isso é bom? Isso é ótimo.
Claro, sempre é bem-vindo. Qualquer estresse que nós não precisemos passar é bem-vindo. Mas eu acho que está na hora de a gente pensar muito no outro prato da balança, que é a resiliência. Pensa-se menos nisso. Hoje em dia começou-se a pensar nisso, mas eu acho assim, a gente pensou muito em diminuir o estresse. Agora está na hora da gente pensar um pouco mais na resiliência. Porque há adversidades, há dificuldades que todos nós temos que passar. Viver é superar adversidades, superar incômodos. Viver é superar situações difíceis. Isso nunca vai acabar. Se a gente não pensar no lado da resiliência, nós ficamos muito frágeis. Então eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar. Muito bem. Eu comecei falando da reportagem da Veja, né? Uma repórter veio me procurar e eu insistia na questão da resiliência. Toda hora ela vinha e me ligava. Isso foi no final de 2017 começou. Ela vinha e me ligava. Doutor Fernando, mas é a questão da rede social. Será que os jovens não estão adoecendo por causa da rede social? Acabou de sair um estudo aqui correlacionando o comportamento suicida com o aumento do tempo na frente da tela, que é Media Screen Time. Não tem uma tradução literal em português isso, mas é tempo que a pessoa fica na frente de uma tela. Na rede social, Netflix ou qualquer outra, né? Maratonas no Netflix. Os jovens que ficam com essa atividade parece que eles têm mais comportamento depressivo. Será que não tem alguma coisa a ver? Eu falei, brilhante, esse estudo acabou de chegar à conclusão que uma pessoa que está adoecida por depressão, ela tende a atividades mais passivas e solitárias. É lógico que um adolescente depressivo ele não vai estar jogando bola, brincando, se divertindo com os outros. Vai ficar na frente de uma tela, né? Não é porque duas coisas acontecem juntas que uma causou a outra. Eles podem estar na mesma cadeia. Foi o que eu falei para ela. Aí ela desligava. Daqui a pouco, doutor, mas não é porque o cérebro do adolescente está em formação? De fato, o cérebro do adolescente está em formação, sobretudo a região pré-frontal, que está super relacionada à avaliação de situações, avaliação do ambiente e tomada de decisão, que tem tudo a ver com a resiliência. Isso é verdade. Por isso que os adolescentes precisam do apoio dos pais, precisam do exemplo de pessoas mais velhas para ir aprendendo. Mas espera, adolescente foi adolescente em qualquer época, não foi isso que mudou. Aí ela desligava o telefone. No fim, ela desistiu quando estava para sair a matéria, que demorou, viu gente? Demorou para sair a matéria. Foi no final de 2017, quando saiu o estudo. Eu dei uma olhada agora na capa da revista, foi em abril de 2018 que saiu. Ela falava, doutor, acho que vai sair. Aí vinha o escândalo de corrupção, aí não saía. Ah, doutor, agora parece que vai sair. Aí era aquele louco coreano que ia soltar uma bomba, saía ele na capa. E aí não saía, até que uma hora que saiu. Não foi a matéria principal de capa, a matéria principal foi um escândalo de corrupção, mas foi uma daquelas 3 matérias de capa que ficam lá em cima da revista Veja, né, sobre o aumento dos casos de depressão. E aí, depois de meses conversando comigo, eu não falei as coisas que ela gostaria que eu falasse, ela ligou para mim e falou, doutor, você acha que a superproteção das nossas crianças e adolescentes está os tornando menos resilientes? Você acha que a superproteção pode estar tornando eles menos resilientes? Eu falei, olha, você colocou como uma possibilidade. A única resposta que eu posso dar é sim, pode, né? Ah, tá bom, obrigado. Desligou, foi exatamente essa frase que saiu, citação minha, né? Que a superproteção pode estar tornando os jovens menos resilientes. Por um lado, tudo bem, né? Não é mentira isso, é verdade, mas é muito simplório depois de tudo que eu conversei com vocês, né? A resiliência ela começa a ser formada na nossa genética e, sobretudo, na primeira infância, características como autoconfiança, expressão de sentimentos, sentimento de pertencimento familiar, pertencimento do grupo, apoio, tudo isso é exercitado na primeira infância, adolescência, então tem muito mais coisa, não vai ser só hiperproteção que vai tornar uma pessoa menos resiliente, né? E outra, tem muita gente que confunde mimo com hiperproteção. Então a gente tem que definir bem essas palavras, né? Mimo, no que eu entendo, proporcionar carinho, afeto, proteção e todas as possibilidades que você puder dar para um jovem, para uma criança ou para um jovem, não há problema nenhum nisso. Eu já vi na minha prática profissional, e quem é psicólogo aqui há de concordar comigo, jovens que tiveram todos os recursos, carinho e afeto à disposição, extremamente bem resolvidos, extremamente funcionais, e jovens na mesma situação extremamente disfuncionais. Não é por aí. Da mesma forma,
Muitas vezes uma família com menos recurso, por exemplo, que nem teve condições de hiperproteger um filho, nem teve condições de proteger exageradamente, mas é uma família coesa. É uma família daquela forma que eu falei para vocês. Sentam, discutem, expressam sentimentos, têm coesão na resolução dos problemas. Muitas vezes um jovem que teve muito menos possibilidade se torna uma pessoa resiliente. Então não está por aí. Não está por aí na questão de mimar, não. Mas o que seria uma superproteção? Superproteção seria evitar que uma criança e um adolescente passe por situações de aprendizado que ela deveria passar, que ela deveria se exercitar. Nós não devemos hiperexpor, não devemos fazer as crianças e os adolescentes passarem, por situações, adversidades que eles não precisam passar. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 2 exemplos que eu sempre dou, mas um que eu gosto é, por exemplo, uma jovenzinha terminou um namoro por WhatsApp e os pais falaram, cadê teu namoradinho? Não quero mais, não gostei mais dele, mas o que aconteceu? Não quero mais. Mas tá, e aí como que você terminou? Não, foi por WhatsApp. Nada contra, não tem nenhuma restrição moral por alguém que faça isso, talvez em algumas situações seja o que é possível, mas os pais falaram, não, você vai fazer o seguinte, que viram que ela estava muito legal no término de namorozinho dela, no primeiro namorozinho, você vai lá, você vai falar com ele, depois você volta aqui. E realmente ela marcou, encontrou com ele, falou e viram que ela voltou muito mais pensativa, um pouco entristecida e mais contemplando o que tinha acontecido. Esse é um aprendizado que os pais acharam que ela deveria passar e eu achei uma iniciativa ótima dos pais. Ela precisa aprender que decisões dela vão impactar na pessoa que está relacionada com ela. Ela precisa entender que um término de relacionamento causa sofrimento na outra pessoa. Para quê? Para ter um desenvolvimento empático. A empatia também faz parte da resiliência. Nós não conseguimos formar bons vínculos se a gente não tiver a empatia se exercita também. Foi o caso, Um outro caso, um colega meu, professor, que falou que o filho estava com um problema na escola e ele sacou o seguinte, o filho não queria ir para a educação física. Ele falou, filho, o que está acontecendo? Não quero ir, pai. Não, fala direito. Não querer ir na matemática, tudo bem, mas na educação física você não quer ir? O que está acontecendo, Eu falei assim, não, pai, é que eu sou meio lento e o pessoal está me chamando de tartaruga. E aí esse pai falou, eu sei o que é isso, porque eu sou grande também e eu lembro que na idade dele eu também era meio desengonçado. Eu era mais lento, ele não desenvolveu a parte motora ainda de forma adequada. O pai viu essa situação e falou assim, não filho, você não vai faltar na educação física, o professor está lá para resolver isso. Então eu quero que você vá pessoalmente, fale com o professor e se não resolver, eu vou lá junto com você para a gente conversar. Tudo bem? Posso contar com você? Vai lá e faz isso, você não vai faltar na educação física não. Simplório, simples isso, mas eu achei excelente. O jovem foi lá, conversou com o professor de educação física, o professor de educação física foi super bacana e resolveu o problema dele. Com isso ele aprendeu, eu posso resolver os meus problemas, eu não preciso me excluir das situações, e se eu não conseguir, eu sei que o meu pai está ali. Para o desenvolvimento da independência desse jovem na resolução de problemas, isso aí foi excelente. Esses foram 2 exemplos simples de como a gente não deve hiperproteger os nossos jovens, As pessoas que estão com a gente. Há situações que a gente vai ter que passar. Aí que entra a resiliência. Há estresses que a gente tem que passar. E a gente tem que pensar mais em resiliência. Olha, deu para ver que a resiliência é um fenômeno muito complexo. Envolve características biológicas, envolve características psicológicas, envolve características psicossociais. E aí, dentre as características biológicas, psicológicas e psicossociais, autoconfiança, empatia, possibilidade de criar vínculos, está tudo aí. Então é um fenômeno muito complexo. É um fenômeno complexo e é um fenômeno contínuo ao longo da vida. Então, resiliência não é um traço, não é uma habilidade que se treina um dia e pronto. É um processo contínuo ao longo da vida e muito complexo. Eu falei aqui, gente, de vários componentes da resiliência. Mas, repito, resiliência é um fenômeno complexo. Não é pela soma aritmética desses fatores que a gente mede uma resiliência, a resiliência de uma pessoa. E, como um exemplo inspirador para finalizar aqui essa conversa nossa, eu cito um senhor chamado Viktor Frankl. Esse cara desenvolveu uma
teoria a partir da experiência talvez mais traumática que um ser humano possa passar, ou uma das experiências mais traumáticas. Ele viveu todos os horrores dos piores campos de concentração, de Auschwitz. Ele viveu todos os horrores. Foi aprisionado no campo de concentração, perdeu quase toda a família nos campos de concentração, separou e perdeu quase toda a família. Então, se a gente for pensar, uma pessoa como essa, recursos que ele tem para lidar, quase nenhum. Como que ele conseguiu ter uma atitude positiva diante da crise? O que é fundamental, gente, manter uma atitude positiva diante de uma crise. Diante de qualquer crise, lembre-se disso, manter uma atitude positiva. E atitude positiva não é uma coisa de um bobo, não é uma coisa como a personagem poliana de ver o mundo rosa. Uma atitude positiva é pensar, por pior que esteja a situação, alguma coisa ainda está no meu controle. Eu vou manejar o que estiver no meu controle. Isso é uma atitude positiva diante de uma crise. E o Viktor Frankl, diante dessa crise, que talvez seja uma das piores que o ser humano pode passar, ele decidiu ter uma atitude positiva. No livro dele, que ele escreveu poucos dias depois que saiu do campo de concentração, ele escreveu essa obra. Essa obra é um best-seller que na década de 80 já tinha sido traduzido para... eu não sei quantos idiomas, mas em mais de 73 países já era comercializada, milhões e milhões de cópias, isso na década de 80. É lido até hoje, meus colegas psiquiatras todos leem o livro dele, né? Ele escreveu dias após ter saído do campo de concentração. No livro, ele escreveu uma coisa muito importante. Ele escreveu logo nas primeiras linhas: eu não vou descrever os horrores que eu observei. Muita gente já fez isso. Alguns acreditam mais, outros acreditam menos no que está escrito. Não é isso que eu quero ver. O que eu quero discutir com vocês é a mente de alguém que está submetido àqueles horrores. Se ele parasse para avaliar a situação, os recursos que tinha disponível, ele estava perdido. O que ele pensou, algo está no meu controle, a minha mente ainda tem que estar no meu controle. E ele percebia que as pessoas que sucumbiam mais rápido eram aquelas que perdiam totalmente a possibilidade de uma atitude positiva, a possibilidade de ver que algo ainda está no controle, que seria, no caso dele, a própria mente. Por isso que ele falou, mais importante para mim do que ver a situação que a gente estava passando, é ver como aquela situação impactava na mente das pessoas. E ele escreveu um livro, né, que em inglês é Homens em Busca de um Sentido, e esse livro que se tornou um grande best-seller. Uma pessoa que, diante do horror, escolheu o quê? Escolheu uma atitude positiva de acreditar que algo ainda estava no controle dele. A gente sempre tem que ter essa atitude positiva. Ok? Gente, olha, muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Agora eu vou estar disponível aí para a gente conversar a respeito, para assinar o livro e o material, porque esse material é um convite a se pensar em resiliência, coisa que eu falei, né? É um material super versátil, você pode usar para uma meditação diária, tem terapeutas aqui ouvindo a palestra, você pode usar em terapia, numa dinâmica de grupo, tem professores aqui, isso pode ser usado com adolescentes, são 50 cartas. Quando você pegar as perguntas agora para ler, cada uma das cartas tem uma pergunta que diz respeito à resiliência. E depois de ouvir essa palestra, você vai até pensar, olha, essa pergunta tem a ver, talvez, com uma visão adequada da realidade. Essa pergunta tem a ver com olhar os próprios sentimentos. Essa pergunta aqui tem a ver com como eu manejo os meus vínculos para resolver os meus problemas. Então, são perguntas que convidam a gente a pensar em resiliência. Sim, né? Pensar menos no estresse. Estresse é importante, precisamos pensar no estresse, mas pensar também em resiliência, gente. Novamente, muito obrigado pela atenção de vocês, gente. A gente continua a conversa. Valeu!